Fala pessoal, tudo bem? Dando sequência à nossa série sobre o sino da sinodalidade, hoje eu vou falar sobre o texto do Cardeal Zen, a resposta dele sobre as respostas do Papa Francisco à primeira versão da Dúbia enviada lá em julho. E por que os 5 cardeais da Dúbia não ficaram satisfeitos com a resposta, ou com as respostas. Lembrando que o Cardeal Zen é o bispo emérito de Hong Kong, que tem mais de 90 anos, tem denunciado muito a relação do Vaticano com o Partido Comunista Chinês, foi preso pelo Partido Comunista Chinês no ano passado, o Jimmy Lai continua preso, o empresário Jimmy Lai, católico, tem denunciado a falsa igreja chinesa que, com acordo com o Vaticano, denúncias dizem em pagamentos anuais de 1,6 bilhões de dólares, a gente não tem como saber isso, mas isso está documentado. O fato é que a aproximação do Partido Comunista Chinês com o Vaticano incomodou muita gente, porque foi conduzida pelo ex-cardeal e mega predador ex-cardeal McCarrick. Foi ele quem conduziu o acordo do Vaticano com o Partido Comunista Chinês, que foi denunciado pelo Monsenhor Vigano, e por isso Vigano se transformou em persona non grata no Vaticano. Esse cardeal Joseph Zen foi aquele que, ao denunciar essas relações e a falsa igreja chinesa, que reescreve o evangelho, que nomeia bispos, a falsa igreja católica estatal chinesa, digamos assim, que jogou a verdadeira igreja católica para as catacumbas, os verdadeiros católicos chineses perseguidos nas catacumbas, como em qualquer regime comunista. O Cardeal Zen foi aquele que pegou um avião por 90 anos e não foi recebido pelo Papa Francisco lá no Vaticano. Cruzou de Hong Kong até o Vaticano e não foi recebido pelo Papa. Bom, o Cardeal Zen é um dos 5 cardeais da Dúbia. Vamos lembrar a historinha. Em julho eles mandaram uma dúbia, mandaram uma comunicação formal ao Papa Francisco, 5 cardeais, 5 dúbias. Quem são os cardeais? Cardeal Zen, esse que nós vamos falar hoje, Cardeal Brandmiller da Alemanha, Cardeal Sarah, africano, Cardeal Burke, americano, e o Cardeal Íñiguez do México. O Papa Francisco respondeu 2 dias depois essa dúbia, ao contrário do que ele havia feito na dúbia da Amoris Laetitia em 2017, que ele não respondeu até hoje. Mas as respostas não foram a contento dos 5 cardeais, e nós vamos ver aqui o que o Cardeal Zen fala. E aí eles reenviaram a dúbia em agosto. O Papa Francisco não respondeu. E aí no primeiro dia do sínodo, em 2 de outubro, eles tornaram essa situação pública nas suas diversas mídias. É só olhar o Twitter lá do Cardeal Burke, enfim, onde eles falam a toda a igreja. E aí o Cardeal Zen se vê na obrigação, como vocês vão ver agora aí na carta dele, de explicar por que os 5 cardeais não ficaram satisfeitos com as respostas do Santo Padre. Mas ele fala em nome dele só aqui. Só dele, Cardeal Zen. Vamos analisar o documento aqui então. Como a gente tem feito com os outros documentos, tanto do Monsenhor Vigano quanto do Cardeal Burke. Importante isso, nós não estamos acrescentando nada aqui, nós estamos lendo os documentos. Então vamos lá. Eu vou traduzir direto do inglês aqui, então tenham caridade. Análise das respostas dadas às 5 dúbias como originalmente formuladas. Esse é o nome do documento. Os 5 cardeais das 5 dúbias, apresentadas ao Papa no dia 10 de julho de 2023, não publicaram as respostas do Santo Padre do dia 11, porque elas não eram respostas precisas e não resolviam as dúvidas. Então ele está justificando aqui a razão pela qual eles não divulgaram publicamente as respostas do Santo Padre, porque eles entenderam que as respostas não responderam às 5 dúvidas. Agora, desde que a Santa Sé as publicou, portanto, o Cardeal Zen está tomando a si a liberdade de comentá-las, porque partiu do Vaticano, com o Tucho Fernandes, publicar essas 5 respostas
que o Santo Padre havia dado, o Papa Francisco havia dado lá em julho. Então vamos lá. Agora, como a Santa Sé as publicou, me parece apropriado a mim que nós respondamos a essas questões, para que os fiéis possam entender por que nós 5 não as encontramos, não achamos as respostas adequadas. Dada a pressão de tempo, por quê? Porque aqui nós estamos falando do início do sínodo, tá certo? Eu, cardeal Zen, não consultei os outros 4 cardeais que escreveram as dúbias com ele. E, portanto, eu sozinho sou pessoalmente responsável por essa iniciativa. Então vamos lá. Premissa. Ele vai entrar aqui agora numa problematização. É presunçoso questionar o Santo Padre, fazer perguntas ao Santo Padre? E ele responde, não, pelas seguintes razões. Nenhum católico maduro, primeira razão, do porquê ele está defendendo a tese de que não é presunçoso um cardeal, um bispo, fazer perguntas ao Papa. Não precisava nem responder, mas vamos lá. Nenhum católico maduro acreditará que, abre aspas, alguém que contradiga o Santo Padre é herético ou cismático. Por quê? Olha só, o cardeal Vítor Fernandes, o Tuxo, disse que alguém que contradiga o Papa é automaticamente herege ou cismático. Olha o absurdo. Então, o cardeal Zen diz aqui, nenhum católico maduro acreditará que, aspas, alguém que contradiga o Santo Padre seja herético ou cismático. Como a Sua Eminência, o Vítor Manuel Fernandes, definiu. Abrindo parênteses aqui, o Vítor Fernandes, aquele argentino que agora está presidindo a Congregação para a Doutrina da Fé, amigo do Papa Francisco, muito esquisito, vejam a foto dele, é aquele que escreveu o livro do beijo, Cure-me com sua boca, enfim. Um cara muito esquisito, né? Continuando. De fato, nosso Santo Padre é maravilhosamente humilde em reconhecer seus erros. Os seus e daqueles que o precederam na igreja. Por exemplo, ele viajou ao Canadá e gastou 6 dias dizendo meia culpa, pelas tais crueldades cometidas anos e anos atrás contra os jovens aborígenes nas escolas católicas, que se provaram mentira. Todas as investigações agora provam que esse meia-culpa foi em vão, porque isso foi um assunto inventado lá pelo Trudeau e pela agenda esquerdista canadense, e que agora as próprias investigações dos indígenas aborígenes aqui, como ele chama, no Canadá, estão provando que são mentirosas, que não teve genocídio de crianças indígenas nas escolas católicas, promovido por padres e freiras no século XIX. Mas o Papa Francisco, conforme está dizendo aqui o cardeal Zen, ficou 6 dias pedindo desculpa lá no Canadá e participou de uma cerimônia absolutamente herege com os índios canadenses que estavam ali chamando os espíritos de antepassados. Chama smudging essa cerimônia, e o Papa Francisco participou com outros cardeais dessa celebração, ativamente. Então, primeira coisa, ele diz aqui que é um absurdo que o Tuxo Fernandes falou. Item 2. No caso presente, eu tenho uma dúvida muito bem fundamentada sobre aquelas questões. E se ele inclusive está dizendo aqui, e se essas questões vêm da caneta do Supremo Pontífice? Já que, dessa vez, eu posso trazer em meu favor que o senhor, o eminente cardeal Tuxo Fernandes, disse sobre um documento assinado sob a autoridade do Santo Padre, eu não consigo sentir o cheiro do Papa nisso. Então o que ele está dizendo aqui? Que ele tem uma dúvida se os textos que estão recheando as sessões do sínodo, textos recheados de heresia e antidoutrina, vieram da pena do Santo Padre, né?
Por quê? Porque o próprio Tucho disse que um documento escrito e assinado pelo Santo Padre não era, segundo o Tucho aqui, não tinha o cheiro do Santo Padre, ou seja, não era do Santo Padre. De fato, a incrível prontidão das respostas, 11 de julho, um dia depois, especialmente em contraste com o caso das 5 dúbias de 2016, 17, aquelas que eu falei da Amores Letícia, que foram simplesmente ignoradas, me fazem suspeitar que essas respostas são parte de um arsenal de questões já organizadas para o sínodo, provavelmente com a ajuda do eminente Tucho Fernandes, e que já estavam preparadas para responder aos disturbadores aqui, aos detratores da agenda deles. Então, o primeiro item, ele está dizendo que nenhum católico acredita que alguém que contradiga o Santo Padre é automaticamente herege ou cismático, e 2, está dizendo que tem dúvida se até foi o Santo Padre que participou, se foi o Papa Francisco que participou das discussões e dos temas que estão no sínodo, uma vez que o próprio Tucho Fernandes disse que o Santo Padre assinou um documento que não era dele. E está dizendo, inclusive, que as respostas parecem um pacotão de respostas pré-fabricadas para calar a boca daqueles que se contrapõem aos temas que estão no sínodo. Terceira razão pela qual o cardeal Zen diz que não é nenhum problema fazer perguntas ao Santo Padre. Ele diz aqui, ainda mais, no que eu vou dizer aqui, eu concordo com o Papa em muito do que ele diz, com exceção do fato que as respostas dele não são respostas precisas para as nossas dúvidas. Muitas vezes, suas respostas confirmam a própria dúvida. Vamos às análises. Então ele está dizendo que o Papa mandou um textão, que ele concorda com muito do que está no textão, mas esse textão não tem nada a ver com as dúvidas. Ao contrário, que parte do que está nesse textão piora a situação e confirma a razão das dúvidas. E aí ele fala, vamos para as análises. Ele vai fazer dúvida a dúvida aqui, dúbia a dúbia. Análise a resposta da primeira dúbia. Eu posso concordar com os parágrafos A, B, C, D e E, lá da resposta do Papa, onde se fala muito de progresso, melhor compreensão, melhor expressão, melhor interpretação, alguns aspectos se tornando mais explícitos, mais maduros no julgamento. Vamos lembrar, a primeira dúbia é se o dogma evolui ou não, tá? Se o dogma, o depósito da fé e o dogma são estáveis, imutáveis e eternos, ou se eles evoluem. Então ele está dizendo aqui que concorda, que se faça ajuste em função do ajuste na forma de explicar e de aprofundar em função do progresso, para melhor interpretação, para tornar mais explícito, para buscar um julgamento mais maduro. Tudo isso é ok, mas não a ponto de negar aquilo que foi definido magisterialmente antes, que foi definido eternamente pelo magistério. São João Henry Newman corretamente disse que o desenvolvimento da doutrina da igreja é sempre homogêneo. Ou seja, não pode contradizer o que está para trás, nem ignorar o que está para trás. E ele escreveu um livro inteiro sobre isso. Aí vem o cardeal Zen. Os parágrafos F, G e H são mais complicados. Parágrafo F. No caso dos escravos, escravos são uma parte essencial, foram uma parte essencial na estrutura das sociedades. Até os mais respeitados filósofos, como Platão e Aristóteles, reconheciam os seres humanos divididos em 3 categorias: filósofos, soldados e escravos. A comunidade cristã incipiente não conseguia se pensar suficientemente forte, capaz de mudar essa realidade existente. Imagina, os gatos pingados ali, 12 apóstolos, mais um pouquinho de mulheres, Nossa Senhora, naquele momento achar que é possível mudar a questão, porque o Papa diz ali que a igreja não tratou a questão da escravidão lá na época de Jesus, logo depois que Jesus... Para pensar nisso, né? Então, mas a carta de São Paulo a Filémon nos mostra que o conceito de seres humanos como filhos de Deus
já estava presente no início do cristianismo, para radicalmente mudar a relação entre o senhor e o escravo, o que iria acabar levantando a questão da instituição da escravidão, como de fato aconteceu. Se existe o fim da escravidão foi por causa das nações cristãs, que muito rapidamente foram acabando uma a uma com o processo de escravidão. Aí ele continua. No caso da mulher, então o Papa falou lá dos escravos, agora da mulher. Quando você entende o quão precioso são os carismas petrino e mariano, você vê que são duas tarefas completamente diferentes, mas que não há discussão sobre dignidade diferente. São diferentes tarefas, mas de mesma dignidade. Em relação a isso, ele diz, eu penso quão grande é o poder da mãe em função do seu peso preponderante na educação da vida das crianças. Mesmo quando essas pequenas vidas se transformam em reis e rainhas, eles acreditam que isso se deve à honra da mãe rainha. E aqui no caso, Maria é rainha porque Cristo é rei. E tanto na sociedade judaica quanto na sociedade medieval, a rainha é a mãe do rei, não a esposa do rei. Parágrafo G. A frase, para a salvação de todos, não se refere à revelação, à parte da revelação, mas a toda a revelação. Os conteúdos da qual a forma, sim, é uma hierarquia de valores, mas em uma forma harmoniosa, de um jeito harmonioso. E não é permitido fazer um se colocar contra o outro. Parágrafo H. Aonde, entretanto, no parágrafo H, a teologia e seus riscos são colocados como calmamente aceitáveis, eu tenho que perguntar. Não é a autoridade da Santa Igreja que tem o dever de defender os fiéis simples, os pequeninos, dos riscos que podem colocar em ameaça a pureza da fé deles? Porque o Papa fica estimulando a arriscar-se nas interpretações teológicas, e o cardeal Zen está dizendo, mas espera aí, não é o papel da igreja proteger os pequeninos na pureza da fé deles, para que eles não entrem em divagações teológicas que só os afastariam da verdade? Então, essa é a questão em relação à primeira dúbia, se o dogma evolui ou não. Segunda dúbia, que é onde o Papa Francisco fala sobre a questão do casamento e a bênção apostólica a uniões homossexuais. Nos parágrafos A, B e C da resposta do Santo Padre, reafirmaram que a única concepção do casamento é entre homem e mulher e que nenhum católico ousa negar isso. Mas nós estamos assustados, diz o cardeal Zen, pela sentença no parágrafo A, que diz, da Amoris Laetitia, abre aspas, outras formas de união também se encaixam de forma parcial ou análoga. Então, na Amoris Laetitia, que foi aquela encíclica de 2016, contra a qual foram enviadas 5 dúbias que Francisco nunca respondeu, eles puxam essa frase porque ela é usada aqui na resposta para essa dúbia, onde o Papa Francisco diz outras formas de união, que não é o casamento tradicional entre homem e mulher, parcialmente ou analogamente se comportam ao matrimônio. Igualmente difícil é a sentença no parágrafo A, em que permite certas formas de bênção a uniões homossexuais. Essas uniões não implicam em atividade sexual entre pessoas do mesmo sexo, o que é claramente pecaminoso, como qualquer outra atividade sexual fora do casamento legítimo? Como é que você vai dar bênção a casais homossexuais que têm relação sexual, se essas relações são intrinsecamente pecaminosas porque não procriam, assim como outras relações
feitas fora do casamento. Em relação à nossa atitude geral em relação aos homossexuais, no parágrafo E e F, elas estão enviesadas, em oposição à compreensão e ternura que a mera defesa da verdade objetiva, negando, rejeitando e excluindo e tratando os homossexuais apenas como pecadores, não confere com a história católica. Então, perceba, a resposta do Santo Padre dá a ideia de que a Igreja sempre tratou os homossexuais de maneira a rejeitá-los, negá-los, excluí-los e expulsá-los como pecadores, quando na verdade a apresentação da verdade objetiva da fé, que é a pureza, a santidade, a castidade, o casamento, é salvífico e não algo que expulse, é o contrário. Por isso que ele diz que está enviesado. De fato, ele diz aqui, nós estamos convencidos que o entendimento, a compreensão e a ternura que nós devemos apresentar aos homossexuais, a eles, é justamente a verdade objetiva. Ou seja, a verdade é o sinal de amor, de ternura. De que a atividade homossexual, perceba, não o ser, mas a atividade homossexual é pecado. E que ela é contrária ao plano de amor de Deus. Nós também devemos encorajá-los à conversão, à metanoia, na igreja. E confiar na ajuda de Deus, para que eles consigam carregar a cruz pesada no caminho da felicidade eterna. Ou seja, você não tem que tirar a cruz permitindo que a pessoa fique no pecado. Você tem que ajudá-la a enfrentar a cruz para que ela busque a santidade. É isso que ele está dizendo aqui, que é um ensinamento de 2000 anos da igreja. Acolha o pecador, seja ele quem for, e tire-o do pecado. Ajude-o a sair do pecado em busca da luz da eterna felicidade. Parágrafo G. É pastoralmente inatingível. Como pode a igreja, em um assunto tão importante, deixar as pessoas sem uma regra clara e confiar no discernimento individual? É pastoralmente impossível isso. O bispo tem que ter a capacidade de dar o direcionamento correto e não deixar a pessoa perdida em função do discernimento particular. Não é este o caos do casuísmo que é tão perigoso para as almas e que vai levá-las à quebra, que vai levá-las à perdição? Terceira dúvida. Ele está falando aqui da sinodalidade, né? Terceira dúvida é aquela questão de se a sinodalidade é um elemento constitutivo da igreja, ou seja, se a igreja é hierárquica com o Papa ou se ela é sinodal, quase que uma democracia, desde a sua constituição. E nós sabemos que Jesus constituiu uma igreja hierárquica, com o Papa, os bispos, os clérigos, enfim, os leigos, religiosos e leigos. Então, o sino da sinodalidade quer mudar a história de 2000 anos e transformar a igreja numa democracia regional, cada bispo fazendo a sua própria igreja, com a sua própria liturgia, com os seus próprios artigos de fé ali, o que mata o conceito de igreja una, santa e católica, universal. Né? Então, ele vem para essa terceira dúvida agora. Né? A dúvida original começa do fato de que o presente sínodo, que não é constituído para o colégio total de bispos, então, tem uma pegadinha aqui, né? Nesse sínodo aqui só foram convidados os bispos que são bergolianos, digamos assim. Então ele já está dizendo que a maioria dos bispos, ou boa parte dos bispos que deveria estar participando do sínodo, que é um instrumento de bispos, né? Sínodo de bispos, não foi convidado, não está participando. Então ele diz o seguinte, então, que o presente sínodo parece querer resolver assuntos, questões, que só um concílio ecumênico com o Papa tem direito de decidir. E isso é errado. Então, estão usando um instrumento menor para resolver um assunto maior. E isso é errado. Parágrafo A da resposta do Santo Padre, ao invés, parece começar com a ideia de que a sinodalidade é
compreendida simplesmente como conversar e andar junto com a igreja, caminhar com a igreja. Nesse sentido, o fato dos cardeais terem apresentado a dúbia ao Santo Padre confirma que eles confiam no princípio da sinodalidade, em outras palavras. Estamos caminhando com o Santo Padre aqui, dialogando, não é isso que eles querem? Dialogando. Então eles mandaram uma dúbia para dialogar, né? Tá dizendo assim, ó, nós confiamos tanto na sinodalidade que nós estamos mandando aí uma dúbia, né? Parágrafo B. Obviamente ele está fazendo isso para testar a tese de que por trás da falsa abertura, diálogo e democracia existe uma tirania que não conversa com os verdadeiros católicos. Conversa com os católicos modernistas, com os progressistas e com os atores de outras religiões e leigos, etc. Mas com os católicos fiéis, como esses cardeais, não tem conversa, né? Então ele está apresentando essa contradição aqui. Parágrafo B. Continua a desenvolver o conceito acima e diz que, aspas, todo o povo de Deus participa da missão em diferentes formas e em diferentes níveis. Aqui, diz o cardeal agora fora de aspas, né? É importante não se esquecer, aspas, que em diferentes formas e em diferentes níveis é algo que precisa ser marcado. De fato, os documentos do sínodo, em certo ponto, até reconhecem a diferença entre tomar decisões e fazer decisões, né? O que é a diferença entre participar de um processo que leva à discussão das decisões e efetivamente tomar a decisão em si. Mas o mesmo documento que reconhece a diferença entre participar da discussão que leva à decisão e tomar a decisão em si, também sugere que a hierarquia não deve somente apenas ouvir e escutar, mas também obedecer à voz do povo. Ou seja, que os leigos, invertendo a pirâmide hierárquica da constituição da igreja, fundada por Jesus Cristo sob os apóstolos, passam agora a determinar o que os padres e bispos irão decidir e como irão decidir. Então perceba, ele está dizendo o seguinte: ok, vamos trazer todo mundo para participar das discussões, não tem problema nenhum. Mas a decisão é de quem tem poder constituído para tomar decisão. E quem tem poder para tomar decisão? O Papa, os bispos, sucessores legítimos dos apóstolos. E naquilo que concerne os clérigos, os padres. Religiosos, leigos, têm seus papéis. Portanto, quando o povo de Deus se transforma no Vox Dei, né? Vox Populi, Vox Dei, a voz do povo é a voz de Deus, você tem uma inversão total. O povo, quando virou a voz de Deus, gritou Barrabás. Então é isso que ele está denunciando aqui. O povo sempre grita Barrabás. Quarta dúbia. Então aqui ele está dizendo, na terceira, que a coisa mais grave é a inversão da pirâmide, né? Quarta dúbia. É a dúbia que fala sobre ordenação de mulheres. Em relação à questão da ordenação ministerial, o Concílio Vaticano II diz que o sacerdócio ministerial é uma forma diferente do sacerdócio comum. Não só em grau, mas na sua essência. Portanto, também em grau. Com a ordenação sacramental, os atos ministeriais em persona Christi, participando do sacerdócio de Cristo num grau maior. Então, é óbvio, né? O padre, quando está realizando os atos em persona Christi, tem um grau muito maior e uma essência diferente na execução do seu sacerdócio. Porque ele participa num grau maior do sacerdote definitivo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Entretanto, aqui nós estamos falando sobre a função não somente da dignidade ou santidade, ou mesmo da superioridade de alguma pessoa, como o Papa afirma, quando traz a citação de Christi Fidelis Laeti. Porque eles, de novo, estão contestando aqui
a paralelização entre ordenados e não ordenados, né? No parágrafo C, o Santo Padre, o Papa, reconhece a exclusiva conferência do sacerdócio ministerial a homens como não sendo um dogma, mas uma afirmação definitiva, clara e autoritativa da Igreja, que deve ser respeitada por todos. Então, apesar de não ser um dogma, o Papa reconhece que a ordenação de padres homens, somente homens, é definitiva, clara e autoritativa. Porém, a resposta deixa um rabicho. Como sempre, a ambiguidade do Vaticano II. Abre parênteses, abre aspas. Ainda que possa ser objeto de estudo, se é o caso de se aprovar a validade das ordenações da comunhão anglicana. Ora, os anglicanos, muitas ordenações, muitas linhas anglicanas ordenam mulheres, né? Então, apesar da declaração definitiva, seria ainda possível, teria se deixado uma porta aberta para discutir ad infinitum, até a eternidade, até a hora que água mole em pedra dura. Ah, tá bom, vamos liberar. Dentre outras coisas, a comparação usada aqui não é adequada, porque a validade das ordenações na comunidade anglicana é por si só um problema histórico. E a nossa questão aqui é de natureza teológica. Por quê? Porque no século XIX, Papa Leão XIII deixou claro, o Pio IX, acho que Leão XIII, que a Igreja Anglicana perdeu a sucessão apostólica. Portanto, as ordenações anglicanas não têm validade na Igreja Católica. Então, mesma comparação que ele está dizendo que não tem muito sentido. E a quinta dúbia é aquela onde se insinua que é para se dar o perdão sacramental em confissão, mesmo que o pecador não se arrependa. Então vamos lá. Parágrafo A. Precisamente porque nós somos os administradores e não os senhores dos sacramentos, é que nós devemos seguir as suas regras, diz o cardeal Zen, e garantir o arrependimento e a resolução firme em não voltar a pecar daquele que se confessa. Porque, ao fazer isso, se não fizéssemos isso, né, nós estaríamos transformando o confessionário numa casa que o freguês escolhe o que ele quer ali, né? E não é isso que é a confissão. Parágrafo B. O confessor não pode humilhar o penitente, óbvio. Mas o penitente deve ser humilde. Por quê? Porque está em estado de pecado. Ele não está se ajoelhando diante de um padre. O padre é um meio para que o sacramento tenha validade. Ele está se confessando a Deus. Por isso está de joelho ali, penitente, arrependido. Então, por mais que ele diz que o padre não deva humilhar o penitente deve se colocar em posição de humilhação, ele por ele mesmo, de arrependimento, humilde. Ele deve saber que é necessário expressar a intenção de não mais pecar e também de evitar ocasiões de pecado. E sim, é uma promessa sincera que não exclui, obviamente, a possibilidade de quedas no futuro, porque a fraqueza da carne ela acontece. Então, por mais que a pessoa naquele momento esteja afirmando que não quer mais pecar, pode acontecer dela tropeçar lá na frente. Mas naquele momento da confissão, aquilo tem que ser verdade, verdadeiramente verdade. Mas é importante fazer as pessoas entenderem que os pecados nos distanciam de Deus e da nossa felicidade, óbvio. Não só da eterna felicidade, na vida eterna, mas também a felicidade aqui e agora. Nós estamos convencidos que nós devemos aprender a nos tornarmos verdadeiros mensageiros da misericórdia infinita de Deus, que é capaz de nos fazer santos mesmo quando somos pecadores. E assim ele termina a carta, mostrando por que ele e os outros 4 cardeais, ainda que ele fale somente em nome dele aqui, ficaram insatisfeitos
com a forma como o Santo Padre Outros Fernandes respondeu a 5 Dub em julho. Pessoal, a discussão continua. Reflitam sobre o que vocês estão ouvindo aqui no nosso canal, no nosso apostolado, mas também nas outras fontes. E estudem o que está acontecendo no sínodo. Estudem as mudanças que estão sendo propostas e o que elas significam para a vida católica. E reflitam que estrada vocês vão pegar. Seja como for, permaneçam católicas. Não há salvação fora da Santa Igreja. A Igreja Católica é a única instituição que foi instituída pelo próprio Deus, encarnado nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as outras instituições e religiões são esforços humanos, ou para o próprio homem, ou para chegar a Deus, imperfeitos e insuficientes, e heréticos. Portanto, estamos no meio do tiroteio, a barca de Pedro está na tempestade, mas ela é a igreja dele. Quem resolve o problema da igreja é ele, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fazemos o nosso papel de mantermos-nos fiéis. Fiéis à igreja, fiéis ao Senhor, mas fiéis à verdade, à doutrina, ao dogma, ao magistério, à revelação, ao depósito da fé. Permaneçam católicos. Vamos em frente, pessoal. Fiquem com Deus. Salve Maria, viva Cristo Rei.